Meus queridos irmãos e irmãs em Cristo, hoje venho até vocês para compartilhar uma mensagem que está no coração da nossa fé cristã. Muitos de nós já conhecemos a oração como um lugar de conforto, força e refúgio. Um momento sagrado onde nos conectamos com Deus, compartilhamos nossos fardos e encontramos paz para as nossas almas. A oração é, sem dúvida, uma âncora em nossa caminhada com Deus. Ela nos sustenta, nos guia e nos fortalece em cada passo. No entanto, enquanto a oração é maravilhosa e essencial para a nossa vida espiritual, há algo sobre ela que nem sempre falamos, um perigo oculto que surge quando começamos a orar com fervor e constância. Esse risco pode não ser tão óbvio no começo, mas é real. E precisamos estar cientes de. A oração vai além de uma simples conversa com Deus. Ela é uma ação profundamente espiritual. Quando oramos, estamos nos envolvendo com o divino, mas também nos encontramos no meio de um campo de batalha espiritual. A partir do momento em que decidimos nos dedicar à oração constante, atraímos não só a presença de Deus, mas também a atenção do inimigo. À medida que avançamos na nossa vida de oração, o risco da enganação espiritual se torna mais evidente. Mas não se desanime, pois Deus nos deu sua palavra e a orientação do Espírito Santo para nos proteger nesse caminho. Por isso, convido você a ficar comigo até o final deste vídeo, para que juntos possamos explorar essa verdade importante. Quando você se dedica verdadeiramente à oração, algo transformador acontece dentro de você. O seu espírito começa a se despertar. E a sua conexão com o mundo espiritual se torna mais forte e mais pronunciada. Esse é um momento bonito e poderoso, pois seu coração se torna mais sensível à vontade de Deus. E você começa a perceber a sua presença de maneiras que nunca imaginou ser possível. Mas o que muitas vezes negligenciamos é que essa despertar espiritual não vem sem riscos. A Bíblia descreve a oração como um incenso subindo diante do trono de Deus. Uma oferta agradável, ela é Apocalipse 8:9. É um ato de adoração que ascende aos céus. No entanto, há algo importante a ser entendido. À medida que esse incenso sobe, ele também sinaliza para as forças invisíveis ao nosso redor que estamos nos envolvendo ativamente em uma guerra espiritual. Quanto mais você se aprofunda na oração, mais visível você se torna no reino espiritual. E essa visibilidade não atrai apenas a presença de Deus, mas também chama a atenção do inimigo, que está sempre à procura de oportunidades para enganar e desestabilizar nossa fé. Por isso, devemos estar atentos e vigilantes, sabendo que cada passo em direção a Deus, por meio da oração, também pode nos tornar mais vulneráveis à ação do inimigo, que tenta distorcer nossas experiências espirituais e nos afastar da verdade. Queridos irmãos e irmãs, a oração é, sem dúvida, uma das ferramentas mais poderosas que temos em nossa caminhada com Deus. Ela não só nos conecta com o Criador, mas também tem o poder de trazer paz e cura para as nossas almas. Quantas vezes, em momentos de aflição ou sofrimento, encontramos alívio e conforto nas palavras de uma simples oração? Às vezes, o simples ato de falar com Deus pode transformar uma situação de caos em um ambiente de calma e serenidade. Quando nos voltamos para Deus em oração, Ele nos oferece uma paz que vai além do entendimento humano, como nos ensina a palavra de Deus. A paz de Deus, que excede todo entendimento,
guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Filipenses 4:7. Essa paz é a prova de que, mesmo nas tempestades da vida, não estamos sozinhos. Ela nos envolve, nos fortalece e nos dá uma nova perspectiva sobre as dificuldades que enfrentamos. Muitos de nós podem relatar como, após um tempo de oração, sentimos uma leveza em nosso espírito, como se estivéssemos sendo abraçados por uma presença divina que nos acalma. Essa paz que vem de Deus não é a ausência de problemas, mas a certeza de que Ele está conosco em meio a tudo. Quando oramos, abrimos espaço para que Deus atue em nossas vidas, e a sua presença traz uma tranquilidade que o mundo não pode oferecer. No entanto, precisamos entender que a oração não é apenas uma forma de buscar alívio para os nossos problemas. Ela também é uma oportunidade para nos entregarmos completamente a Deus, reconhecendo que Ele é soberano sobre todas as coisas e que, em sua vontade, encontramos a verdadeira paz. Ao orar, não apenas pedimos por coisas ou soluções, mas também buscamos um relacionamento mais profundo com Ele. A oração é um momento para render-se, para confiar e, acima de tudo, para descansar nos braços de um Pai amoroso. Padre Mário Sartori sempre enfatiza a importância de não apenas falar com Deus, mas também de ouvir sua voz. Em momentos de oração, muitas vezes, Deus nos fala em silêncio, através do Espírito Santo, tocando nossa alma de maneira profunda e transformadora. Esse momento de silêncio diante de Deus é, muitas vezes, a chave para experimentarmos a paz que Ele promete. A oração não é apenas uma fala incessante, mas também uma escuta atenta àquilo que Deus quer nos revelar em sua presença. Portanto, quando nos entregamos à oração, devemos ter a certeza de que não estamos apenas falando com um ser distante, mas com um Pai próximo, que nos ama e deseja nos dar a sua paz. Ele é a nossa rocha firme. E na oração, podemos descansar na certeza de que, independente das circunstâncias externas, nossa alma encontra refúgio nele. Meus queridos irmãos e irmãs, ao nos aprofundarmos na oração, um dos maiores desafios que enfrentamos é o risco de cairmos em enganos espirituais. Como vimos na parte anterior, a oração nos coloca no centro de uma batalha espiritual, onde a presença de Deus se torna mais intensa, mas também nos torna mais vulneráveis às investidas do inimigo. E é precisamente aí que muitos cristãos podem ser enganados. O apóstolo Paulo nos adverte em sua carta a Timóteo nos últimos dias. Alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. 1 Timóteo 4:1. Isso é muito sério, porque a oração, sendo uma prática profundamente espiritual, não é imune aos ataques do mal. O inimigo sabe que, se não puder impedir que oremos, ele tentará corromper nossas orações, distorcendo o que é bom e verdadeiro, colocando confusão e engano nos nossos corações e mentes. Padre Mário Sartori sempre ensina que o inimigo não vem de forma óbvia e assustadora. Como muitas vezes imaginamos, ele se apresenta frequentemente como algo belo, como um anjo de luz, mas suas intenções são de enganar. A mentira espiritual muitas vezes aparece disfarçada de verdade. Isso acontece de forma tão sutil que
sem discernimento. Podemos facilmente ser levados a acreditar que estamos ouvindo a voz de Deus, quando, na realidade, estamos sendo enganados quando nos dedicamos ao tempo de oração. Principalmente em períodos de jejum ou meditação profunda, estamos mais expostos às vozes que não são de Deus. Isso não significa que devemos temer a oração ou evitar a busca por uma maior intimidade com Deus. Mas devemos estar cientes de que precisamos de discernimento espiritual. A oração é um campo de batalha, onde o Espírito Santo nos ajuda a distinguir a voz de Deus daquelas que são falsas. Um dos maiores enganos que o inimigo usa é distorcer a palavra de Deus, como vimos no deserto. Quando Satanás tentou Jesus, ele usou as Escrituras para tentar enganar o próprio Filho de Deus. Ele dizia, está escrito, etsitava versitsulos, mas com a intenção de distorcer o significado e levar Jesus a um erro. Mesmo Jesus, sendo o próprio Deus, foi tentado a seguir uma mentira espiritual, mas ele usou a palavra de Deus para resistir. Ele respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Mateus 4. Isso nos ensina que, quando estivermos em oração, devemos estar profundamente enraizados na palavra de Deus. Se não soubermos as Escrituras, corremos o risco de ser levados por qualquer ventania de doutrina. Satanás sabe disso e vai tentar tirar proveito da nossa falta de conhecimento da palavra de Deus para nos enganar. Padre Mário Sartori, lembra que o discernimento espiritual não é algo que acontece de forma automática. É algo que devemos cultivar através da oração, do estudo das Escrituras e do relacionamento contínuo com o Espírito Santo. Quando estamos firmados na verdade da palavra de Deus, o inimigo não tem poder sobre nós. Portanto, a lição é clara, a oração deve sempre ser acompanhada de uma base sólida na palavra de Deus. Só assim podemos evitar as ciladas espirituais e permanecer firmes no caminho da verdade. Deus nos deu a sua palavra como um guia seguro para a nossa vida espiritual. E é por meio dela que podemos discernir a verdade de toda mentira. Queridos irmãos e irmãs, a oração tem um poder transformador. Não é apenas uma maneira de buscar a ajuda de Deus em tempos de necessidade, mas é também uma ferramenta que Deus usa para fortalecer nossa fé. Quando oramos com sinceridade e dedicação, nossa confiança em Deus cresce e nossa fé se torna mais sólida. A fé é como uma planta que precisa ser alimentada e cultivada. E a oração é o terreno fértil, onde essa fé cresce. Quando oramos, estamos nos abrindo para receber mais da graça de Deus e para confiar mais plenamente em sua providência. Cada vez que entregamos nossas preocupações a Ele e vemos sua resposta, nossa fé se fortalece. Isso é o que nos ajuda a continuar, mesmo quando as circunstâncias são difíceis. A oração é um lembrete de que Deus é fiel e que Ele cuida de nós. Padre Mário Sartori frequentemente nos ensina que a oração não é apenas um pedido para que Deus resolva nossos problemas, mas também um meio de nos aproximarmos mais dEle, de conhecermos sua vontade, de entendermos como Ele quer usar nossas vidas para seus propósitos. Quando oramos, devemos estar dispostos a ouvir a voz de Deus, a aprender com Ele e a confiar em seus tempos e maneiras. A oração é um espaço onde nossa fé é não apenas expressa, mas também refinada nos momentos em que mais precisamos de Deus. É na oração que encontramos o fortalecimento necessário. A fé não é algo que possuímos de uma vez por todas. Ela é uma jornada contínua. E a oração é o caminho por onde caminhamos. Ao passarmos tempo em oração,
Deus trabalha em nós, moldando nossa fé e nos preparando para as dificuldades que ainda virão. Um exemplo claro disso pode ser visto em muitos relatos de santos e mártires ao longo da história. Muitos deles enfrentaram desafios imensos e até mesmo a morte, mas foi através de uma vida de oração profunda que a fé deles foi sustentada. Eles não confiaram em suas forças, mas em Deus. E foi essa confiança que os manteve firmes, mesmo nas situações mais extremas. Padre Mário Sartori nos lembra frequentemente que a verdadeira força vem de Deus. E que a oração nos leva a essa confiança inabalável. É importante também entender que a oração não significa que Deus sempre responderá da maneira que esperamos. Muitas vezes, Ele responde de maneiras que não compreendemos completamente naquele momento, mas Ele sempre responde de acordo com sua perfeita sabedoria e amor. A oração nos ensina a confiar não só em sua capacidade de responder, mas em sua capacidade de agir de acordo com o que é melhor para nós. Portanto, quando nos voltamos para Deus em oração, estamos, na verdade, nos fortalecendo na fé. A oração nos mantém firmes em nossa confiança em Deus. E à medida que perseveramos, nossa fé cresce e se torna mais profunda. Em tempos de dificuldades, a oração é o alicerce que nos sustenta. E ela nos permite avançar com confiança, sabendo que Deus é fiel para cumprir suas promessas. Meus queridos irmãos e irmãs, quando falamos sobre oração, não podemos deixar de mencionar a presença do Espírito Santo. Ele é a força invisível que nos guia, nos fortalece e nos conduz a uma oração mais profunda e sincera. A oração não é apenas um momento em que falamos com Deus, mas é também um espaço onde o Espírito Santo atua em nossos corações, nos ajudando a conectar-nos com o Pai de uma maneira mais íntima e verdadeira. O Espírito Santo é o nosso consolador, enviado por Jesus para estar conosco em todos os momentos da nossa vida, como nos ensina a palavra de Deus. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome. Esse vos ensinará todas as coisas. João 1:4, 2, 6. O Espírito Santo é aquele que nos capacita a orar de forma eficaz. Quando nossas palavras falham, quando nosso coração está pesado ou quando não sabemos como orar, Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Como Paulo nos lembra em Romanos 8, 2, 6. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos o que havemos de pedir, mas o próprio Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Quando oramos, devemos lembrar que não estamos sozinhos. O Espírito Santo está conosco, nos ajudando a elevar nossas orações a Deus. Muitas vezes, nossas orações podem parecer fracas ou desanimadas, mas o Espírito Santo as transforma, tornando-as uma oferta agradável a Deus. Ele nos ensina a oração verdadeira, aquela que é inspirada por Ele e que se alinha com a vontade de Deus. Padre Mário Sartori nos lembra frequentemente que a oração é uma experiência de comunhão com Deus. E essa comunhão é mediada pelo Espírito Santo. É Ele quem nos revela a profundidade do amor de Deus e nos ajuda a entender as Escrituras, aplicando-as à nossa vida diária. O Espírito Santo não só nos ensina a orar, mas também nos capacita a viver de maneira que honre a Deus. Ele nos dá os dons espirituais que precisamos para servir aos outros e cumprir o propósito de Deus para nossas vidas. Um exemplo disso pode ser visto na vida de tantos santos que, por meio da oração e da ação do Espírito Santo, foram capazes de realizar grandes feitos para o reino de Deus.
Eles não confiaram em sua própria força, mas no poder do Espírito Santo que os capacitou. O mesmo Espírito está disponível para cada um de nós hoje. Quando nos rendemos à sua presença, Ele nos transforma e nos capacita a viver uma vida de oração constante e verdadeira. É importante lembrar também que a oração não é apenas uma expressão de nossas necessidades, mas também um momento para ouvir a voz de Deus. O Espírito Santo fala ao nosso coração, trazendo paz, discernimento e direção. Osh Vezesh. O maior desafio em nossa vida de oração é o silêncio. Mas é no silêncio que o Espírito Santo muitas vezes nos fala de maneira mais clara. Devemos aprender a ouvir sua voz e a confiar na sua orientação. Portanto, ao nos voltarmos em oração, devemos sempre convidar o Espírito Santo a ser o nosso guia. Ele é o Consolador que nos acompanha, nos fortalece e nos ensina a orar de maneira mais profunda. Sem o Espírito Santo, nossa oração seria incompleta. Mas com Ele, nossas palavras se tornam poderosas e nossas vidas se tornam reflexo do amor de Deus. Meus queridos irmãos e irmãs, a oração é um campo de batalha espiritual. E emoção, assim como em qualquer batalha, é necessário discernimento. Quando nos aproximamos de Deus em oração, é fundamental termos a capacidade de distinguir entre a voz de Deus e as mentiras que o inimigo tenta semear em nosso coração. O discernimento espiritual é um presente precioso que Deus nos oferece. E ele se desenvolve à medida que crescemos na nossa vida de oração e em nossa relação com Ele. A Bíblia nos alerta repetidamente sobre os perigos de sermos enganados pelas falsas doutrinas e pelas mentiras do inimigo. No livro de 1 João 4:1, lemos, amados: não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Este versículo nos lembra da importância de testar o que ouvimos em oração, para garantir que estamos alinhados com a verdade de Deus e não sendo levados por falsas revelações. Padre Mario Sartori ensina qué em nossa busca por Deus. Devemos estar sempre cientes de que o inimigo também trabalha para distorcer a verdade. Shotonash e ostuto. E sua principal tática é enganar. Muitas vezes com algo que parece ser bom, mas que, na realidade, nos afasta de Deus. Ele se disfarça de anjo de luz, como Paulo nos alerta em 2 Coríntios 1:1, 1:4, e não é maravilha, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Esse engano pode ser muito sutil e difícil de perceber, por isso, precisamos da ajuda do Espírito Santo para discernir entre a verdade e a mentira. Quando estamos em oração, o inimigo tentará se infiltrar de diversas maneiras. Pode ser através de pensamentos confusos, sentimentos de dúvida ou até mesmo revelações que parecem divinas, mas que na realidade não estão em conformidade com a palavra de Deus. Um exemplo disso pode ser visto nas tentações de Jesus no deserto. Após um tempo intenso de jejum e oração, Satanás tentou distorcer as Escrituras, usando as próprias palavras de Deus para enganar o Filho de Deus. Ele disse: está escrito, se és o Filho de Deus. Atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e com as mãos te sustentarão, para que nunca tropeces com o teu pé em pedra. A Mateus 4:6. Neste momento, Jesus, em sua plena sabedoria divina,
usou as Escrituras para corrigir Satanás, dizendo: também está escrito, não tentarás o Senhor. Toi, Deus, Mateus 4:7, Jesus, mesmo sendo Deus, não se deixou levar pela distorção das Escrituras, mas usou a palavra de Deus de forma clara e poderosa para resistir à tentação. O que aprendemos com esse episódio é que o discernimento espiritual vem da profundidade do conhecimento das Escrituras. A palavra de Deus é nossa principal defesa contra os ataques espirituais. Quando conhecemos a Bíblia e estamos em sintonia com o Espírito Santo, podemos identificar facilmente quando algo ou alguém está tentando nos desviar do caminho da verdade. Padre Mário Sartori nos ensina que é essencial que, enquanto oramos, possamos sempre voltar às Escrituras. Se qualquer revelação ou mensagem que recebemos não estiver em conformidade com o que Deus já revelou em sua palavra, devemos rejeitar lá. A verdade de Deus nunca muda. Por isso, a Bíblia é nosso ponto de referência, seguro. Quando oramos, devemos pedir ao Espírito Santo para nos dar discernimento. Precisamos ser como os bereanos, que examinavam diariamente as Escrituras, para ver se essas coisas eram assim. Atos 1:7, 1:1. A oração deve sempre ser acompanhada de um compromisso firme com a palavra de Deus, pois é somente assim que podemos ter a certeza de que estamos ouvindo a voz de Deus e não sendo enganados pelas mentiras espirituais. Queridos irmãos e irmãs, quando nos dedicamos à oração, devemos estar cientes de que não estamos apenas em um momento de comunhão com Deus, mas também envolvidos numa verdadeira batalha espiritual. A oração não é uma prática passiva, ela nos coloca no centro de um campo de batalha, onde o inimigo procura minar nossa fé, confundir nossa mente e desviar nossos corações do caminho de Deus. A Bíblia nos ensina, em Efésios 6:2, que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestes. Isso significa que, enquanto oramos, estamos intercedendo não apenas por nossas próprias necessidades, mas também combatendo forças espirituais que trabalham para nos afastar de Deus. Padre Mário Sartori frequentemente lembra aos fiéis que, quando oramos com fervor e persistência, estamos enfurecendo as forças do mal, porque nossa oração é um ataque direto ao reino das trevas. O inimigo sabe que, se não puder nos impedir de orar, ele tentará nos distrair, nos desencorajar ou até nos convencer de que a oração não tem efeito. Mas a realidade é que a oração é uma das armas mais poderosas que temos em Cristo. Quando oramos, devemos lembrar que estamos participando de uma batalha invisível, mas real. O inimigo não é apenas uma ideia abstrata, mas uma força ativa que busca destruir nossa paz, nossa fé e nossa obediência a Deus. Muitas vezes, sentimos a pressão de tentar orar, mas nossa mente é invadida por pensamentos confusos, medos ou distrações. Isso é parte da batalha espiritual. Cada momento de oração é uma vitória sobre os ataques do inimigo. Jesus nos deu um exemplo claro de como devemos enfrentar a batalha espiritual durante sua tentação no deserto. Depois de um jejum intenso de 40 dias, Satanás veio a ele com propostas sutis e distorcidas da palavra de Deus, tentando fazê-lo ceder,
Porém, Jesus resistiu com firmeza, citando as Escrituras e permanecendo fiel à verdade de Deus. Ele nos ensina que, quando enfrentamos tentações ou dificuldades, a melhor maneira de resistir é com a palavra de Deus, que é a nossa espada espiritual, a oração. Portanto, não é apenas uma busca por bênçãos ou conforto, mas um meio de resistência e vitória. Toda oração sincera é uma forma de nos posicionarmos firmemente contra os ataques espirituais. E como Padre Mário Sartori sempre nos ensina, devemos ser conscientes de que quanto mais intensamente oramos, mais também enfrentamos resistência. Mas a boa notícia é que a nossa vitória está garantida em Cristo. Ele já venceu as trevas. E através da oração, nos unimos a Ele em sua vitória. Lembra-se, quando você ora, você não está sozinho. O Espírito Santo está com você, intercedendo por você e fortalecendo sua fé. A oração é a chave para permanecer firme na batalha espiritual. Como soldados de Cristo, nossa responsabilidade é estar atentos, vigilantes e prontos para resistir ao inimigo, não com nossas próprias forças, mas com a autoridade e o poder de Deus. Assim, ao nos voltarmos para Deus em oração, devemos estar cientes de que estamos participando ativamente de uma luta espiritual e, ao permanecer firmes na oração, com a palavra de Deus em nossos corações, temos a certeza de que a vitória é nossa, em nome de Jesus. Meus queridos irmãos e irmãs, a oração é, sem dúvida, uma das ferramentas mais poderosas que Deus nos deu para enfrentar as dificuldades da vida e para experimentar sua transformação em nossas vidas. Mas o que muitas vezes esquecemos é que, além de ser uma forma de buscar a paz e a orientação de Deus, a oração também tem o poder de nos libertar. Não apenas nos liberta das situações difíceis, mas também nos liberta das correntes espirituais que nos prendem, das mentiras que o inimigo tenta nos fazer acreditar e das feridas emocionais que carregamos. Padre Mário Sartori sempre compartilha com os fiéis que a oração verdadeira é libertadora ao entregarmos nossas lutas nas mãos de Deus. Não estamos apenas pedindo por mudanças externas, mas permitindo que Deus trabalhe dentro de nós. A oração é um meio pelo qual podemos experimentar a verdadeira liberdade em Cristo. Uma liberdade que vai além das circunstâncias e toca a nossa alma. Muitos de nós já vivemos momentos de grande angústia e aflição. Momentos em que nos sentimos sobrecarregados pelas dificuldades da vida. Mas, através da oração, podemos experimentar a intervenção divina. Deus age de maneiras poderosas quando nos voltamos para Ele. E muitas vezes, Ele usa a oração para nos libertar das prisões espirituais que nos afligem. Seja a prisão do medo, da ansiedade, da depressão, do pecado ou do arrependimento. Deus tem o poder de quebrar essas correntes e nos dar a verdadeira liberdade. Há muitos testemunhos de pessoas que, ao se dedicarem à oração, experimentaram uma transformação radical em suas vidas. Um exemplo pode ser visto em muitos relatos de pessoas que lutavam contra vícios e, ao buscar a Deus em oração, receberam força e libertação. A oração, quando acompanhada de arrependimento e entrega, tem o poder de quebrar o domínio do pecado sobre nossas vidas. A palavra de Deus nos lembra que onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. 2 Coríntios 3:17. Quando convidamos o Espírito Santo a agir em nossas vidas,
Ele nos liberta das correntes do pecado e da morte. Padre Mário Sartori frequentemente compartilha histórias de pessoas que foram libertas de uma vida de desesperança através do poder da oração. Esses testemunhos não são apenas histórias inspiradoras, mas são um lembrete de que a oração tem o poder de nos tirar da escuridão e nos trazer para a luz de Deus. A oração é o meio pelo qual podemos experimentar a verdadeira paz e libertação que só Cristo pode oferecer. É importante lembrar que, muitas vezes, a libertação não acontece de imediato e o processo pode ser desafiador, mas a oração nos dá a força necessária para perseverar. Como nos ensina Tiago 5:6, a oração do justo pode muito em seus efeitos. Não importa o quão difícil seja a luta, Deus sempre responde à oração sincera. E sua resposta traz liberdade e renovação. Oshvezesh, Ele nos liberta de maneira imediata e em outras ocasiões, Ele nos guia por um processo de cura e restauração. A oração não apenas nos liberta, mas também nos fortalece para enfrentar as lutas da vida. Ela nos dá coragem de seguir em frente, mesmo quando o caminho parece difícil. Através da oração, encontramos o consolo e a força que só Deus pode oferecer. Portanto, se você está enfrentando alguma luta, se sente aprisionado por medos, dúvidas ou dificuldades, lembre-se de que a oração tem o poder de libertar. Deus está sempre disposto a nos ouvir e a nos libertar de tudo aquilo que nos impede de viver plenamente em sua graça. Continue buscando a Deus em oração, pois Ele é fiel para trazer a verdadeira libertação para a sua vida. Queridos irmãos e irmãs, a oração é um meio poderoso de nos aproximarmos de Deus, mas, assim como qualquer prática espiritual, ela exige vigilância constante. Padre Mário Sartori nos ensina que a vida de oração não é algo passivo, mas um compromisso ativo com Deus, em que somos chamados a estar atentos e vigilantes. Quando oramos, estamos não apenas buscando a ajuda de Deus, mas também nos posicionando em relação à batalha espiritual que acontece ao nosso redor. A vigilância na oração é essencial porque, enquanto nos aproximamos de Deus em busca de sua paz e direção, também estamos nos expondo a uma luta espiritual contra o inimigo da nossa alma. A Bíblia nos alerta em 1 Pedro 5:8, sede sóbrios e vigilantes, porque o diabo, vosso adversário, anda ao redor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. O inimigo não descansa, e é por isso que devemos estar sempre alerta, sabendo que ele procura maneiras de nos desviar da vontade de Deus. Padre Mário frequentemente nos lembra que, à medida que avançamos em nossa vida de oração, o inimigo tenta nos enganar com distrações, dúvidas e desânimo. Ele sabe que a oração é uma das armas mais poderosas que temos, por isso, tentará de todas as formas nos afastar dela. Quando estamos orando, podemos nos sentir mais sensíveis ao que acontece ao nosso redor, aos nossos pensamentos, emoções e até mesmo as influências espirituais. Isso é um sinal de que estamos entrando em um território de batalha espiritual. A vigilância na oração, portanto, não se trata apenas de estar atento aos ataques do inimigo, mas também de estar atentos à nossa própria vida espiritual. Muitas vezes, podemos cair na armadilha de orar de maneira automática, sem realmente focar ou estar atentos ao que estamos dizendo. A oração deve ser intencional e consciente. E é por isso que precisamos pedir ao Espírito Santo para nos dar discernimento e nos manter alertas durante nossos momentos de oração. O próprio Jesus nos ensinou a importância da vigilância na oração.
É Mateus do Cicatron. Ele diz, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne fraca, mesmo sendo filho de Deus. Jesus sabia da importância de permanecer vigilante na oração. Ele sabia que a nossa natureza humana é fraca e que precisamos da força de Deus para resistir à tentação e aos ataques espirituais. Portanto, a vigilância na oração é um ato de disciplina e compromisso. Ao orarmos, devemos estar atentos ao que está acontecendo em nossos corações e mentes. Precisamos estar dispostos a reconhecer os momentos em que o inimigo tenta nos distrair ou nos desviar da verdade de Deus. Devemos também buscar constantemente a orientação do Espírito Santo, pedindo-lhe para nos mostrar onde estamos falhando e nos ajudar a permanecer no caminho da justiça. A vigilância não significa viver com medo ou ansiedade, mas estar sempre cientes de que, enquanto buscamos a Deus em oração, estamos também numa batalha espiritual, mas podemos ter a confiança de que, ao permanecer firmes em oração e em vigilância, Deus nos dará a força para resistir ao mal e permanecer em sua presença. Em resumo, a oração deve ser acompanhada de vigilância constante. Devemos estar atentos aos ataques do inimigo e também à nossa própria vida espiritual, para garantir que estamos permanecendo fiéis ao que Deus deseja para nós. A oração vigilante nos fortalece, nos capacita a resistir às tentações e a crescer em nossa fé. Queridos irmãos e irmãs, chegamos a um ponto crucial na nossa caminhada espiritual, onde é fundamental entendermos que a oração e a palavra de Deus não podem ser separadas, elas são como duas asas de um pássaro que nos levam mais alto, mais perto de Deus. E nos fortalecem na nossa jornada de fé. Quando oramos, devemos sempre buscar alinhar nossas palavras com aquilo que Deus já revelou em sua palavra, pois é nela que encontramos a verdade e a direção para nossas vidas. Padre Mário Sartori frequentemente nos ensina que a oração sem o alicerce da palavra de Deus corre o risco de ser superficial, baseada em sentimentos momentâneos, sem a profundidade que vem do conhecimento de Deus revelado nas Escrituras. A Bíblia não é apenas um livro de histórias ou um conjunto de leis antigas. Ela é a viva e eficaz palavra de Deus, capaz de transformar corações e vidas. Como nos diz Hebreus 4:2, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. A oração deve ser uma resposta ao que Deus já nos disse em sua palavra. Quando oramos, buscamos a Deus, mas é através da sua palavra que Ele nos fala. Não podemos ignorar as Escrituras e esperar que nossa oração seja eficaz. Quando buscamos orientação ou intervenção de Deus, devemos fazer isso com base no que Ele revelou na Bíblia. Isso não significa que não possamos fazer petições ou expressar nossos sentimentos, pelo contrário. Deus deseja que sejamos sinceros em nossas orações, mas, ao mesmo tempo, devemos orar de acordo com a sua vontade, e essa vontade é encontrada nas Escrituras. A oração e a palavra de Deus se alimentam mutuamente. Quanto mais nos dedicamos à leitura da Bíblia, mais nossas orações se tornam profundas e alinhadas com o coração de Deus. Por outro lado, quanto mais oramos,
mais o Espírito Santo nos revela a profundidade das Escrituras, aplicando a palavra de Deus à nossa vida diária. Padre Mário nos lembra que, para uma vida espiritual saudável, precisamos equilibrar tanto a oração quanto o estudo da Bíblia. Quando as duas coisas estão presentes em nossa vida, temos um relacionamento mais completo com Deus. A Bíblia também nos ensina que a oração é uma forma de meditação na palavra de Deus. O salmista nos dá um exemplo disso quando diz: medito no que diz a tua palavra. É a minha alma se regocija nela. Salmos 119:48. Quando meditamos na palavra de Deus, nos tornamos mais sensíveis à sua voz e mais capazes de orar com entendimento e propósito. A oração, nesse sentido, se torna uma conversa contínua com Deus, na qual ouvimos sua voz e respondemos com nossa própria adoração. Súplica e ação de graças. Quando oramos, devemos também lembrar que a Bíblia nos dá muitas promessas de Deus para nos sustentar em momentos de dificuldade. Ao orarmos, podemos nos apoiar nessas promessas, sabendo que Deus é fiel para cumprir tudo o que Ele disse. Por exemplo, quando enfrentamos medo ou incerteza, podemos orar com base em versículos como Isaías 41:10, Nilton, não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. A oração baseada na palavra de Deus nos dá confiança e nos fortalece. Portanto, irmãos e irmãs, lembrem-se sempre de que a oração sem a palavra de Deus é como um barco sem remo, flutuando sem direção. A oração e as Escrituras estão interligadas de maneira indissociável. E é por meio delas que encontramos força, direção e comunhão com Deus. Quando alimentamos nossa vida de oração com a verdade da palavra de Deus, nossa fé se torna mais firme. Nossa confiança em Deus se aprofunda e nosso relacionamento com Ele se torna mais íntimo e poderoso. Que possamos sempre buscar a palavra de Deus em nossas orações e permitir que sua verdade guie cada um de nossos passos. E, ao fazer isso, experimentaremos uma vida espiritual mais rica e plena, conforme nos aproximamos cada vez mais de Deus. Queridos irmãos e irmãs, a oração é um presente maravilhoso que Deus nos deu. Mas, como qualquer relacionamento, ela exige esforço, perseverança e confiança. Às vezes, em nossa vida de oração, podemos nos sentir desanimados, especialmente quando nossas orações parecem não ser respondidas imediatamente. No entanto, é exatamente nesses momentos de aparente silêncio de Deus que a perseverança na oração se torna fundamental. Padre Mário Sartori nos ensina que, assim como em qualquer outro relacionamento importante, a oração também exige dedicação e paciência. Deus não é um vending machine espiritual, onde colocamos nossas petições e esperamos que as respostas saiam instantaneamente. Ele é um Pai amoroso que conhece o melhor para nós. E, muitas vezes, a sua resposta vem no tempo perfeito dele, não no nosso. A perseverança na oração é um exercício de confiança em sua soberania e sabedoria. Jesus, em sua vida na terra, também nos ensinou sobre a importância de perseverar na oração. Ele nos deu a parábola da viúva persistente em Lucas 1:8, 1 até 8, onde ele nos mostra que, mesmo que não recebamos uma resposta imediata, devemos continuar orando. A viúva que persistiu
impedir ao juiz injusto por justiça. É um exemplo de como devemos ser perseverantes em nossas orações. Jesus nos diz: ouve o que diz o juiz injusto e Deus, porventura, não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite. Lucas 1, 8, 6 até 7. Essa parábola nos ensina que Deus não é como o juiz injusto, mas Ele é um Pai justo que ouve as nossas orações e age a seu tempo. Além da perseverança, a confiança é outra chave fundamental na oração eficaz. Quando oramos, precisamos confiar que Deus não apenas ouve nossas orações, mas que Ele responderá de acordo com sua vontade perfeita. Em Jeremias 3:3, Deus nos convida a clamar Ele clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas, que não sabes. Isso significa que, ao orarmos, estamos confiando em sua fidelidade para nos dar a resposta certa, mesmo que não saibamos exatamente qual é o melhor para nós naquele momento. Muitas vezes, a resposta de Deus pode ser diferente daquilo que esperamos, mas isso não significa que Ele não nos ouviu. A oração eficaz não é uma questão de manipular Deus para que Ele faça o que queremos, mas de nos alinharmos com a sua vontade, sabendo que o que Ele tem para nós é sempre melhor do que o que pedimos. Ele conhece nossos corações e nossas necessidades mais profundas. E é por meio da oração que desenvolvemos a confiança de que, independentemente da resposta, Ele está trabalhando em nosso favor. Padre Mário nos encoraja a nunca desistir de orar, mesmo quando não vemos resultados imediatos. A oração é um processo de confiança contínua em Deus. Cada oração que fazemos é uma oportunidade de crescer na fé, de entender mais profundamente o coração de Deus e de fortalecer nossa confiança em seu plano para nossas vidas. Como nos diz Tiago 5, 1, 6, a oração de um justo pode muito em seus efeitos, não importa quão pequenas ou grandes sejam nossas petições. A oração sincera tem um poder imenso, e Deus sempre age conforme a sua vontade e sua perfeita sabedoria. Portanto, irmãos e irmãs, não desanimem quando suas orações não forem respondidas imediatamente. Continuem orando, continuem perseverando, pois Deus está ouvindo. Cada momento de oração é uma oportunidade de fortalecer sua fé e de confiar ainda mais na bondade e fidelidade de Deus. Ele sempre sabe o que é melhor para nós, e em seu tempo, Ele nos dará a resposta certa. Que possamos sempre lembrar que a oração eficaz vem da perseverança, da confiança e da busca constante pela vontade de Deus. Quando oramos com esses princípios em nossos corações, nossa vida de oração se torna mais poderosa e transformadora. Queridos irmãos e irmãs, a oração é uma das práticas mais poderosas na vida cristã, mas como qualquer disciplina espiritual, ela exige comprometimento e sabedoria para que seja eficaz. Quando buscamos a Deus em oração, é fundamental entender como podemos orar de maneira que nossa comunicação com Ele seja profunda, sincera e alinhada com sua vontade. Padre Mário Sartori frequentemente nos lembra que, embora a oração seja simples, ela deve ser realizada com propósito. Fé e a compreensão de que, ao orarmos, estamos entrando na presença de um Deus vivo e soberano,
para que nossa oração seja eficaz, é importante que ela seja movida pela fé. A fé é a chave para ativar o poder de Deus em nossas orações. Jesus nos ensina em Mateus 1,7,2: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para lá, e ele passará, e nada vos será impossível. A fé não precisa ser grande ou perfeita, ela precisa ser autêntica, mesmo que seja pequena. Quando oramos com fé, estamos reconhecendo o poder de Deus e sua capacidade de agir em nossas vidas. A fé, portanto, deve ser a base de nossa oração. Além disso, é essencial que nossa oração seja feita com um coração humilde. Tiago 4:10. Somos instruídos: humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. A humildade é a postura necessária para que nossa oração seja ouvida. Quando nos aproximamos de Deus com humildade, reconhecemos nossa dependência dEle e nossa necessidade de sua orientação e ajuda. Isso significa que não devemos orar com a intenção de impor nossas próprias vontades a Deus, mas sim com o desejo sincero de buscar sua vontade em nossas vidas. Outra característica fundamental de uma oração eficaz é a sinceridade. Deus não deseja orações vazias ou mecânicas. Ele quer que nos aproximemos dele com corações abertos e sinceros, expressando nossas verdadeiras emoções, preocupações e gratidão. Em Mateus 6:7-8, Jesus nos ensina a orar sem vaidade ou repetição, mas com um coração autêntico, dizendo: e orando. Não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis a eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vós lhe pedirdes. A oração também deve ser acompanhada de ação. A verdadeira oração leva à ação. Quando oramos, devemos estar dispostos a fazer nossa parte, obedecer ao que Deus nos ensina e aplicar os princípios da sua palavra em nossas vidas. A oração é uma conversa com Deus, mas também uma oportunidade de transformação pessoal. Quando oramos, devemos pedir a Deus para nos moldar e nos guiar de acordo com sua vontade. E isso envolve estarmos dispostos a mudar e a agir de acordo com o que Ele nos instrui. Padre Mário Sartori frequentemente compartilha com a comunidade que a oração eficaz é também aquela que é feita com perseverança e paciência. Deus não sempre responde de imediato, mas Ele sempre responde no tempo certo. A oração que é feita de maneira perseverante, com confiança no tempo perfeito de Deus, traz frutos duradouros. Em Lucas 1:8 na parábola da viúva persistente, Jesus nos ensina sobre a importância da perseverança na oração, mostrando que, embora o tempo de resposta de Deus possa parecer demorado, Ele sempre vem em nosso auxílio. Por fim, uma oração eficaz deve ser sempre fundamentada na palavra de Deus. A Bíblia é o nosso guia seguro em todas as coisas espirituais. Quando oramos com as promessas e ensinamentos das Escrituras, estamos nos alinhando à vontade de Deus. E isso fortalece nossa fé e nos dá segurança. A palavra de Deus é viva e eficaz. Como nos diz Hebreus 4:1-2. E ao orarmos de acordo com ela, nossa oração ganha poder e direção. A oração e a palavra de Deus trabalham juntas para transformar nossas vidas e nos aproximar mais dEle.
Portanto, queridos irmãos e irmãs, quando buscamos tornar nossa oração mais eficaz, devemos orar com fé, humildade, sinceridade e perseverança. Devemos estar dispostos a agir conforme a vontade de Deus e sempre orar fundamentados na sua palavra. Quando fazemos isso, podemos ter a certeza de que nossas orações serão ouvidas e que Deus agirá em nossas vidas de maneira poderosa e transformadora. Queridos irmãos e irmãs, a oração é uma prática pessoal, mas também tem um poder imenso quando é realizada em comunidade. Embora cada um de nós tenha a sua própria vida de oração, onde falamos diretamente com Deus, a oração em conjunto fortalece ainda mais nossa fé, nos une como corpo de Cristo e traz um poder transformador para todos os envolvidos. Padre Mário Sartori frequentemente destaca a importância da oração em comunidade, ensinando que quando nos unimos em oração, não apenas buscamos a intervenção de Deus, mas também cultivamos um espírito de solidariedade e apoio mútuo. Jesus nos ensinou o poder da oração em comunidade quando disse em Mateus 1:8, 1:9 até 20: também vos digo que, se 2 de vós sobre a terra concordarem em pedir qualquer coisa que seja feita, será feito por meu Pai, que está nos céus. Pois onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Essas palavras revelam uma verdade profunda. A oração coletiva não é apenas uma prática espiritual, mas também uma demonstração do poder de Deus para agir em nossas vidas de maneira coletiva. Quando oramos juntos, há uma união de corações e mentes, ideios em sua fidelidade. Responde às nossas súplicas. Na vida cristã, muitas vezes enfrentamos desafios que parecem insuperáveis. Mas quando oramos juntos, há uma força que transcende a nossa capacidade humana. A oração em comunidade cria um ambiente onde o Espírito Santo pode mover-se poderosamente, trazendo cura, sabedoria e direção. Através da oração coletiva, somos fortalecidos e encorajados uns pelos outros. E isso nos ajuda a perseverar na fé, especialmente quando passamos por dificuldades. Padre Mário Sartori fala frequentemente sobre a importância de orar uns pelos outros, lembrando-nos de que, como irmãos e irmãs em Cristo, devemos levar as necessidades uns dos outros diante de Deus. Isso cria uma rede de apoio espiritual, onde cada membro da comunidade pode ser fortalecido pela intercessão dos outros. Tiago 5:16. Somos instruídos a confessar as nossas culpas uns aos outros e orar uns pelos outros, para que sejais curados. A oração coletiva traz não apenas cura física e emocional, mas também cura espiritual, à medida que nos ajudamos mutuamente a crescer na fé. Além disso, a oração em comunidade é uma oportunidade para interceder por aqueles que ainda não conhecem a Cristo. Quando oramos juntos, não estamos apenas pedindo por nossas próprias necessidades, mas também intercedendo pelas vidas daqueles que ainda estão afastados da salvação. Timoteu, Paulo nos exorta a fazer súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida tranquila e sossegada, em toda piedade e honestidade. A oração coletiva se torna uma maneira de cumprir nosso chamado de ser luz no mundo, intercedendo por aqueles que não têm voz e que precisam da graça de Deus.
Uma das maiores bênçãos da oração em comunidade é a unidade que ela cria. Em um mundo tão fragmentado e dividido, a oração coletiva nos lembra que, apesar das nossas diferenças, somos um em Cristo. Em Efésios 4:3, Paulo nos exorta a procurar guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Quando oramos juntos, não estamos apenas buscando respostas individuais, mas estamos fortalecendo o corpo de Cristo como um todo. A oração coletiva é uma demonstração da unidade e da força que encontramos em Cristo. Portanto, queridos irmãos e irmãs, não subestimemos o poder da oração em comunidade. Quando nos reunimos para orar, somos edificados. Somos mais fortes na fé e vemos a mão de Deus mover-se de maneiras poderosas. Se você ainda não faz parte de um grupo de oração ou comunidade de fé, busque uma oportunidade para se unir aos outros em oração. Ao fazer isso, você experimentará a profundidade da unidade cristã e o poder de Deus agindo em sua vida e na vida de todos ao seu redor.